Olá pessoal, bem-vindos à aula 13. Hoje a gente vai trabalhar sobre as aplicações das forças de atrito, ok? Então vamos ver aqui três exemplos, como é que a gente resolve de fato problemas que envolvam aí as leis de Newton e atrito, ok? Vamos lá. Primeiro exercício. Na figura abaixo, considere o peso do bloco igual a 50 newtons e que o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano vale 0,1. Veja que não tem dimensão, não tem unidade, de fato é uma grandeza adimensional, ok? O coeficiente de atrito. Calcule o valor da força que a pessoa está fazendo, supondo que, letra A, o bloco sobe com velocidade constante, letra B, o bloco desce com velocidade constante. Bom, então temos um plano inclinado, uma força, só falou de uma força que é o P para baixo, e diz que a pessoa aqui está puxando esse bloco. Então, se eu estou puxando com a corda, tem uma tração envolvida aqui. E pergunta qual é a força que é aplicada no caso em que ele sobe com velocidade constante e desce com velocidade constante. Ok? A velocidade constante é uma palavra mágica, hein? Lembrem-se, velocidade constante quer dizer o quê? Aceleração zero. Somatório das forças iguais a zero. Ok? É a condição de equilíbrio. Velocidade igual a zero é condição de equilíbrio. Quer dizer, é uma das consequências da condição de equilíbrio. Ok? Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é tentar entender, fazer o diagrama de corpo livre, entender quais forças estão atuando sobre o nosso corpo, que é o objeto de estudo. Então, qual é o nosso objeto de estudo? O bloco. Quais são as forças que atuam no bloco? Essa é a primeira coisa que a gente vai tentar responder, ok? Lembrando que agora a gente tem atrito. Então, vamos lá. Na letra A, o bloco sobe, ok? É com velocidade constante, mas ele sobe. Se ele sobe, então eu tenho uma força que está aqui apontando para cima, que está sendo puxado. Tem a força de atrito contrária ao movimento, para trás. Tem o peso, tem a normal, e esse peso vai ser decomposto em x e em y, ok? Então vamos ver como é que fica para o caso em que o bloco sobe. Olha aqui, ó. Primeira coisa, vamos traçar o plano cartesiano, o nosso eixo coordenado. O eixo coordenado, o y coincide com a normal no plano inclinado e o x coincide com a direção de movimento. É uma dica para facilitar nosso processo, ok? Vamos lá. Então, para frente a normal, sempre que alguma coisa, uma superfície toca na outra, a gente tem uma normal, que está aqui apontando para cima, ok? Se tem uma corda puxando, então temos uma tração, essa daqui. E se ele está se movendo para cima, então para baixo tem uma força resistiva, que nesse caso é a força de atrito cinético que o problema sugeriu, dando aqui o coeficiente de atrito cinético. Ok? Bom, para baixo a gente tem o peso. Só que aqui eu já fiz a decomposição. Ó. Esse ângulo 30 é o mesmo ângulo que está aqui entre esse eixo y e esse vetor que está para baixo. Portanto, a projeção sobre esse eixo é com cosseno, sendo que esse θ aqui é o mesmo 30. Então, aqui a gente tem P cosseno, a gente tem P seno. De um modo geral, toda vez que o ângulo for dado no plano inclinado for entre o plano e a horizontal, a sua projeção no eixo y aqui vai ser cosseno, a projeção no eixo x vai ser seno. Definido o eixo dessa forma, ok? Vamos lá. Então, essas são todas as forças que atuam sobre o corpo. Eu já não olho mais para P, eu olho para suas componentes. O que é que a gente faz? Segunda lei de Newton, ok? Segunda lei de Newton. Então, vamos lá. Somatório das forças em x é massa vezes aceleração. Quais são as forças que atuam em x? Primeiro, as positivas. As que tiverem no mesmo sentido do x positivo. Então, tração é a única positiva. Então, tração. As que estão contrárias ao eixo x. Olha, o eixo x cresce para cá. Essas forças estão apontando no sentido contrário. Por isso, elas são negativas. Então, tração menos P seno, menos força de atrito, é igual a massa vezes aceleração. Mas não tem aceleração, porque a velocidade é constante. Então, é igual a zero. Esse é o somatório das forças em x. Vamos para y agora. Então, para y, a gente tem, na mesma direção do crescimento de y, a normal, positiva. P cosseno, negativo, porque está no sentido contrário, igual a zero, porque também não tem aceleração. Ok? Vamos... Nosso objetivo aqui é determinar quem, a força que a pessoa aplica. A pessoa está puxando a corda. Se ela está puxando a corda e a corda
não foi dito, mas é considerado uma corda ideal, que não tem massa, que não elastece. Então, a mesma tensão da corda aqui é a tensão que a pessoa faz, ou seja, essa pessoa está puxando essa corda com a força T. Então, nosso objetivo é determinar T. Então, vamos isolar ele. Então, isolando, a gente tem que T é igual, passa o P seno para o outro lado, muda o sinal, então T é igual a P seno positivo mais força de atrito positivo. E aqui eu já estou substituindo a força de atrito por μ vezes a normal, onde μ é o coeficiente de atrito e a normal a gente vai calcular aqui. Já com o somatório das forças em y, a gente tem que a normal é igual a, pega o P cosseno e passa para a direita, normal é igual a P cosseno. Pronto, está aqui o nosso sistema de equação. Ok? Eu posso pegar essa normal e substituir aqui. Vai ficar como? Tensão ou tração é igual a P seno mais μc vezes P cosseno. Substituir a normal aqui. Pronto, essa é a minha equação. Agora é só substituir os valores. O peso, 50 newtons, o seno de 30 mais coeficiente de atrito cinético, 0,1, peso 50, cosseno de 30, está aqui. Isso vai dar 29,3 newtons. Então, para que esse bloco suba com velocidade constante, essa pessoa tem que puxar essa corda com uma força de 27,3 newtons, ok? Ou seja, 27,3 newtons é exatamente igual à soma das outras duas forças que atuam. Desse modo, ele consegue subir com velocidade constante, já que o somatório das forças tem que ser igual a zero, ok? Vamos ver agora o caso B, o caso em que ele está descendo. Olha o que acontece. No caso B, o bloco desce. Se o bloco desce, a força de atrito é contrária ao movimento. Então, para baixo tem o quê? P seno, que é o que faz o objeto descer, a componente do peso. Contrário tem a força de atrito. A tração também, porque ele está aqui aplicando uma força contrária ao P seno. Temos ainda normal e o P cosseno, ok? Vamos equacionar, então vamos lá. Somatório das forças em x, o que está positivo? Veja que eu defini meu eixo x agora apontando para baixo. Por que eu fiz isso? Porque o bloco está descendo e é conveniente colocar o eixo x para coincidir com a direção do nosso objeto, ok? E o sentido dele também, que ele está se movendo. Então eu tenho P seno é a única coisa positiva, menos tração, menos força de atrito igual a zero, porque não tem aceleração. Em y eu tenho a mesma coisa, normal menos P cosseno igual a zero. Quem é que eu quero? Eu quero T. Então, eu vou isolar o T. Passa ele para o outro lado. Eu vou ficar com... Passando o T para o outro lado, ó, vai ficar T é igual a P seno menos força de atrito. T é igual a P seno menos... Aí eu já substituí o atrito pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Onde a normal, passando para o outro lado, vai ser igual a P cosseno. Pega essa normal aqui e substitui aqui. Vai ficar como... T é igual a P seno menos μ vezes P cosseno. Substitui os valores, P 50, seno de 30, 0,1, 50, cosseno de 30, a gente acha 20,7, ok? Ou seja, para que esse objeto desça a rampa aqui, com a velocidade constante, eu preciso aplicar uma força, é como se eu estivesse segurando o bloco para ele não descer de vez, de 20,7 newtons. Observe que a componente do peso é 50 seno de 30, ou seja, isso aqui é 25 newtons. A força que puxa ele para baixo tem uma intensidade de 25 newtons, mas o atrito é isso aqui, ó. É o que? 1,8, aproximadamente 0,4, 0,5. Ou seja, é como se tivesse 25 newtons puxando para baixo como é? 0,5... Aqui dá 50 cosseno, vai dar aproximadamente 40, que é 0,8, né? Dá 40, então... É como se tivesse 5 newtons, então. 25 newtons puxa para baixo, 5 newtons puxa para cima. Ele vai descer acelerado. Então, para ele não descer acelerado, quanto de força eu tenho que segurar esse bloco? 20,7 newtons. Desse modo, a tração somada com a força de atrito é igual ao P seno, fazendo com que o bloco desça com somatório das forças zero, sem aceleração, ou seja, com velocidade constante. Ok? É isso, pessoal. Vamos para a próxima questão. Um caixote repousa sobre uma superfície horizontal. Essa não tem desenho, mas seria aqui na horizontal um caixote em repouso. Normal para cima, peso para baixo.
Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o caixote e a superfície são respectivamente iguais a μ estático 0,5, coeficiente cinético 0,4. O coeficiente cinético ele é sempre menor do que o coeficiente estático máximo. Ele não falou que era máximo aqui, mas é sempre máximo, quando se refere ao estático. Se a menor força horizontal necessária para retirar o caixote do repouso é aplicada, a aceleração do caixote após entrar em movimento será aproximadamente, use G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Olha, essa questão, para quem assistiu a última videoaula sobre força de atrito, isso aqui tem a ver com aquela questão de empurrar um móvel. Quando você aplica uma força para empurrar um móvel, você aplica uma força, ele não se mexe. Você aumenta a força, ele não se mexe. Você aumenta mais ainda, ele finalmente se move. Mas quando ele se move, a força de atrito cai da estática máxima para a cinética. Aí o seu móvel começa a acelerar. Para ele não acelerar, você tem que reduzir a força que você aplica. Aí ele começa a se mover com velocidade constante. Então, essa é a brincadeira que está nessa questão. Ele está perguntando o seguinte, ó. Se a menor força horizontal necessária para retirar o caixote de repouso é aplicada, qual é a menor força necessária para que um caixote saia, para que qualquer coisa saia do repouso? Qual é a força que você tem que aplicar? A mínima necessária é a própria força de atrito estática máxima. Na verdade, levemente superior a ela. Ela é o limite. Se você aplicar a força de atrito estática máxima, ela ainda suporta. Qualquer diferencial a mais, ela anda. Então, essa força mínima aqui, essa menor força que ele se refere, é a força de atrito estática máxima. Então, ou seja, você vai aplicar na horizontal a força de atrito estática máxima. Supondo que ela comece a se mover, qual vai ser a aceleração? Aí você tem, qual é a força que vai mover ele para frente? Você vai aplicar uma força igual à força de atrito estática máxima. Mas qual é a força que vai fazer ele resistir? A força de atrito dinâmica. Pronto, é isso que está sendo pedido na questão. Então você tem 4 forças atuando. Para cima, normal, para baixo, peso. Empurrando na direção do movimento, você tem a força de atrito estática máxima. Que você, na verdade, não é a força de atrito, é você que está aplicando uma força de mesmo módulo que a força de atrito estática máxima. E qual é a força contrária? A força de atrito dinâmica. Vamos lá. Então, aqui, menor força necessária, a força de atrito estática máxima. Como é que fica a conta? Somatório das forças em X. A força que se aplica é a força de atrito estática, em módulo. O que resiste, no caso, o que é negativo, é a dinâmica. E isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração do corpo, certo? A gente não fez aqui o somatório das forças em Y, mas como o objeto está na horizontal, a gente já sabe que normal é igual ao peso. Se a força de atrito é μ vezes a normal, aqui é μ vezes a normal, eu posso substituir essa normal pelo peso. O que é o peso? mg. Então, isso aqui fica μe menos μc, tudo isso vezes o peso, porque está na horizontal, é igual a ma. Corta a massa, não depende da massa. Quem vai ser a aceleração? A diferença dos coeficientes de atrito vezes a gravidade. 0,5 menos 0,4 vai dar 0,1 vezes a gravidade, que é 9,8, deu 0,98 metros por segundo ao quadrado, letra B. Ok? Então, esse problema diz respeito ao quê? Você aplica uma força limite para o objeto se mover, que é a força de atrito em módulo igual à força de atrito estática máxima. Está aqui, positiva. Qual é a resistiva? A cinética. Uma menos a outra, a fórmula é essa, é igual a massa vezes a aceleração. Normal igual ao peso, porque está na horizontal, peso é mg. Cortou a massa, a aceleração é a gravidade vezes a diferença de coeficiente de atrito. Pronto, é isso. Ok? Vamos para a última, então, mais uma questão. Essa é um pouquinho mais elaborada. Vamos lá. Ó. Eu tenho um plano inclinado também. Percebam que plano inclinado é uma coisa que aparece com frequência. O ângulo é dado na horizontal. Ok, então já sei o quê? Que as componentes x vão ser P seno e as componentes y vão ser P cosseno. Ok? Porque eu já sei que o ângulo está na horizontal. Vamos lá. Agora eu tenho 2 objetos. Um corpo A e B de massas 8 kg e 2 kg, respectivamente, sobem um plano inclinado a seguir com aceleração constante. Então, está o sistema acelerado. Então, tem força resultante. Vamos lá. Se o coeficiente de atrito cinético entre os blocos e o plano inclinado vale meio, então ele deu o coeficiente de atrito entre A e a superfície e entre B e a superfície. Então, o módulo da força F, que é essa que você está aplicando aqui, paralela ao apoio dos blocos e no plano da figura, vale deu G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, deu cosseno e o seno do ângulo,
pede quem é F. E agora, o que é que a gente faz? Primeira coisa para resolver problemas dessa natureza é fazer o quê? Diagrama do corpo livre. É isolar os corpos e descrever todas as forças que atuam sobre ele. Então a gente vai ignorar o B, entre aspas, e vai escrever todas as forças que atuam em A. Depois a gente vai ignorar o A, vai pegar o B, escrever todas as forças que atuam nele, e aí a gente usa a segunda lei de Newton, ok? Tanto faz começar pelo A ou pelo B. O A vai ter mais termos do que o B por causa dessa força que está direto em cima dele. Então vamos começar pelo B. Vamos lá, descrever todas as forças que atuam. Está aqui a nossa figura. Esse objeto não está se movendo no plano inclinado, então o que a gente faz? Coincide a normal com o eixo Y. Esse objeto está se movendo para cima, tá, então meu eixo X eu vou colocar aqui, ó, para cima, certo? E aí a gente escreve as forças. Vamos lá. Quais são as forças que estão atuando? Ele está em contato com a superfície? Tá, então tem uma normal, que eu chamei de normal de B, para não confundir que A também vai ter. Então aqui, normal de B. Esse corpo tem peso? Tem. Então eu vou decompor ele em PB cosseno, PB seno. Ok? Cosseno porque está aqui, o eixo o ângulo está com a horizontal, e o seno para cá. Então essas são as forças aí, peso e normal por enquanto. Esse objeto não está subindo? Tá. Então ele tem uma força contrária aqui, que é a força de atrito de B. A força de atrito de B é contrária ao movimento, está aqui para trás. E que força é essa, FAB, professor? Que força é essa? Olha bem. A gente não tem aqui um objeto sendo empurrado, o A. O objeto A está sendo empurrado, certo? E ele vai empurrar o objeto B para andar para frente. Então, qual é a força que faz B subir essa rampa? É a força que A aplica em B. Então, essa é a força FAB, ok? Tá aqui, então, todas as forças que estão atuantes. Vamos fazer o quê? Somatório das forças em X, somatório das forças em Y. Então, vamos começar. O que é positivo? O que aponta no mesmo sentido de X. Então, você tem FAB, positivo, menos PB seno, de alfa, menos força de atrito de B. Isso tudo é igual a zero? Não. Esse objeto está acelerado, então é igual a massa do objeto vezes a aceleração dele. Ok? Somatório das forças em Y agora. O que a gente tem? Normal de B, positiva, menos PB cosseno de alfa igual a zero, porque não há aceleração em Y. Ok? Pronto, vamos melhorar aqui a nossa expressão. Quem é que a gente quer? Vamos ver, vamos isolar essa força de A a B. Vamos isolar ela. Então, passa o PB seno para o outro lado, então fica positivo. Passa a força de atrito de B para o outro lado, fica positivo, mais MBA, massa de B vezes A. E embaixo a gente tem que normal de B menos peso de B cosseno igual a zero, então normal de B igual a PB cosseno. Pronto, está aqui o nosso sisteminha, ok? Vamos lá. Quem é a força de atrito de B? Lembra como é a fórmula de força de atrito? É o quê? Coeficiente de atrito vezes a normal. Então vamos usar isso. Como a força de atrito é o coeficiente vezes a normal, essa equação aqui fica força de A em B é PB seno mais μC vezes NB. E quem é NB? PB cosseno. Então vai ficar coeficiente de atrito, PB cosseno de alfa mais MBA. Pronto. Cheguei somente em uma equação. Juntei tudo, cheguei só nessa. Agora vamos substituir os valores. Quais são os valores? Está aqui, os dados da questão. Então vai ficar peso de B, P vale 2 kg, 2 vezes a gravidade, 10, 20. 20 vezes o seno de alfa, 0,6, mais coeficiente de atrito, 0,5, vezes quem é o peso, 20, quem é o cosseno de alfa, 0,8, está aqui, 0,8, mais quem é a massa de B, 2, quem é a aceleração, 1, pronto, então mais 2. Isso aqui vai dar 20 vezes 0,6 vai dar 12, isso aqui vai dar 8, 16 dividido por 2 dá 8. Dá 8 também? 12 mais 8, 20, mais 2, 22 newtons. Achamos, então, a força que A aplica em B. Era a única coisa que a gente não tinha. O resto, tudo a gente tem a informação. Ok? Isso a gente vai usar lá quando a gente trabalhar com A. Acabou a questão? Não. O que a questão quer é o módulo de F, que atua em A. Vamos agora para A. Ok? Vamos lá. O sistema aqui de A, o nosso sistema coordenado é o mesmo. Por quê? Porque A também está subindo.
o y coincide com a normal, está aqui a normal de A, mesma decomposição, PA cosseno, PA seno, ele está subindo. Qual é a força que está atuando em A? É a força F, aquela lá do início do problema. Então, A sobe com a força F, e aí depois é que ele repassa para B, ok? Então, A aplica sobre A a força F, na direção do movimento, o atrito é contrário, a componente seno do peso é contrária, e tem uma outra força aqui que a gente não pode esquecer. Ela vem da terceira lei de Newton. Se A aplica uma força em B e faz B se mover, B aplica uma força igual em sentido contrário em A, que faz com que A tenda a ir para trás. Ela não vai porque a força F é maior. Mas o que é essa FBA? É a força que B aplica em A. Ok? É uma força que, nesse caso, por exemplo, imagine que você esteja empurrando dois caixotes. Você empurra o primeiro, dois na horizontal. Você empurra o primeiro caixote. Só que eles estão colados, o segundo anda também. Como é que o segundo anda? É porque o primeiro aplicou uma força no segundo. Mas se você empurrasse só um caixote, não seria mais fácil? Seria. O que está acontecendo? O segundo está aplicando uma força sobre o primeiro, que faz com que fique mais difícil se mover. Então, o que está acontecendo aqui é que FBA é a força que B aplica sobre o A e, nesse caso, dificulta o movimento de A. Ok? Então, são essas as forças atuantes. Vamos lá. Somatório das forças em X. O que é que eu tenho? Positivo F, negativo menos PA seno, então, menos FBA, menos a força de atrito em A. Tudo isso é igual a massa de A vezes a aceleração, que é a aceleração do sistema. Agora em Y. Em Y fica fácil. Eu tenho a normal de A menos o PA cosseno de alfa igual a zero, porque não tem aceleração em Y. Vamos isolar agora o F, que é o que o problema pede. Passa tudo que é negativo para o outro lado. Então fica F é igual PA seno de alfa mais F de BA mais força de atrito em A mais a massa de A vezes a aceleração. E aqui embaixo a gente tem normal de A é igual PA cosseno de alfa. Pronto, está aqui. O que a gente faz agora? Como a força de atrito de A é coeficiente de atrito vezes a normal, então eu vou substituir e juntar isso aqui em uma equação só. F é igual a PA seno, repete, mais FBA, repete, mais quem é a força de atrito? Coeficiente de atrito C, e no lugar da normal eu coloquei PA cosseno, mais a massa de A vezes a aceleração. Pronto. Tudo se resumiu a essa equação. O que é que eu faço agora? Eu quero achar o valor de F. Substituo os valores. Então vamos lá, os dados são esses, eu só vou substituir. Quem é o peso de A? Se a massa é 8 kg, o peso é 80. Seno do ângulo, 0,6. Quem é FBA? Olha aqui a terceira lei de Newton. Par de ação e reação. As forças acontecem na natureza em pares. E essas forças de pares de ação e reação, elas são iguais em módulo, porém em sentidos contrários. F de BA é para trás, F de AB, que atua em B, é para frente. Mas o módulo é igual, a gente achou 22 newtons quando a gente estava resolvendo para B. Então, 22, mais coeficiente de atrito, meio. Peso de A, 80. Cosseno de alfa, 0,8. Mais a massa de A vale 8 e a aceleração vale 1, então fica 8. Quando eu somo isso aqui tudo, eu acho 110 newtons. E acabou o problema. Ok? Então, um problema mais elaborado, um problema de dois corpos no plano inclinado, sujeito à ação de várias forças, ok? Então, força F, força peso, que eu tenho que sempre decompor, força normal, força de atrito e aqui a terceira lei de Newton. Se um objeto empurra outro, esse outro empurra o primeiro também, ok? Então é isso, pessoal. Revejam esses exercícios com calma e façam a lista de exercício, ok? Qualquer dúvida, postar no fórum de dúvidas. Tchau, tchau e até a próxima aula.